Quanto às precauções do enalapril, são várias, então você tem que usar cuidadosamente o enalapril nos seguintes casos. No caso, quando o paciente está apresentando assim disfunção renal, você tem que ter muito cuidado ao administrar o enalapril nesse caso. No caso da insuficiência renal, que é uma precaução que devemos ter antes de administrar o enalapril, nós devemos saber que o paciente está apresentando insuficiência renal ou disfunção renal, tá certo? Uma vez que o rins não consegue mais fazer toda essa função que ele tem que fazer, então ele está apresentando aí o rins uma disfunção renal, que ele pode vir a apresentar também insuficiência renal. Outra condição que devemos ter bastante precaução é quando o paciente apresenta disfunção hepática. Uma vez que você identifica que o paciente apresenta disfunção hepática, você tem que ter uma precaução e um cuidado redobrado antes de administrar o enalapril. Só para o seu conhecimento, uma disfunção hepática é uma condição que ocorre quando o fígado para de funcionar por causa de danos, principalmente danos das células hepáticas, que nós chamamos de hepatócito, onde acontece uma grave deterioração na função do fígado. Outra precaução que devemos ter bastante atenção é quando o paciente apresenta hipovolemia. Se o paciente apresenta hipovolemia, você tem que ter um cuidado e uma precaução redobrada antes de administrar o enalapril. No caso da hipovolemia, é uma situação de emergência decorrente da perda de grande quantidade de líquido ou sangue do nosso organismo. Essa situação faz com que o coração deixe de bombear sangue para o corpo, levando assim a problemas bastante variados e sérios em nosso organismo. No caso, outra precaução que eu posso estar falando aqui para vocês é quando o paciente apresenta hiponatremia. Quando o paciente apresenta hiponatremia, você tem que ter muito cuidado e precaução para administrar o enalapril. No caso da hiponatremia, é quando o paciente apresenta uma redução da concentração plasmática de sódio. Essa redução da concentração plasmática de sódio é quando o sódio está com valores abaixo de 136 miliequivalentes por litro, tá certo? Então existe uma desproporção, ou seja, existe um excesso de água com relação ao soluto. Nesse caso aí, o paciente está apresentando hiponatremia. Além disso, outro cuidado e precaução é quando o paciente apresenta assim o uso de terapia de diuréticos contínuos, como no caso tem pacientes que ficam usando para o controle da pressão arterial, a espironolactona, hidroclorotiazida. Nesses casos aí você tem que ter muito cuidado antes de administrar o enalapril. Tose aórtica. Nesse caso, se você identifica se o paciente tem tose aórtica, você tem que ter bastante cautela e precaução antes de administrar o enalapril. Insuficiência cardíaca, insuficiência cerebrovascular, pacientes que foram submetidos à cirurgia, à anestesia e também pacientes idosos. Além dessas precauções que eu acabei de falar para vocês, nós devemos usar o enalapril com extrema cautela nos casos quando o paciente apresenta história na família de angioedema. São aqueles pacientes que muitas vezes apresentam inchaço nos olhos, tá certo? É o angioedema nesse caso.